lá, para encerrar o nosso curso, nós vamos falar das atividades de metalinguagem. São também um tipo importante de atividade criadora discursivo textual envolvida na produção do artigo de opinião. O que são essas atividades? Elas são atividades de análise linguística. A atividade metalinguística, ela envolve usar a linguagem para falar da própria linguagem. Então, em todas as fases da escolarização mais avançada, é muito interessante que se use esse tipo de atividade devido à sua complexidade, à necessidade de lidar com a nomenclatura. Aí é o momento da nomenclatura. Por isso que nós falamos que ela é uma atividade muito solicitada nos últimos anos da educação básica, nos últimos anos do fundamental e nos 3 anos do nível médio. Então, é claro que isso aí vai exigir do professor um conhecimento teórico substancial, não é? Sobre as questões teóricas do texto e da gramática, da língua, das questões estruturais também, mas ele deve ficar atento às armadilhas teóricas. Não é interessante que o professor traga em pele e ossos para a sala de aula a metalinguagem teórica da linguística, não. Ele precisa fazer exatamente o exercício metalinguístico para converter essa metalinguagem teórica essa linguagem teórica mais pesada numa linguagem acessível aos seus alunos. E também ele não deve exceder em critérios analíticos. A produção de texto ela deve partir de uma relação de muita tranquilidade na sala de aula para que o aluno possa dar vazão à atividade criadora, né? A sua capacidade criadora também. Então, assim, não adianta ficar enchendo com muita metalinguagem, aliás, com muita linguagem teórica, com muitos princípios da linguística hard. Mas é importante o professor, por exemplo, fazer análises que envolvam estar com esses critérios bem definidos, sabendo, por exemplo, o professor precisa saber exatamente o que é uma coisa, o que é coesão, o que é coerência, o que é um argumento, o que é uma tese. Isso é importante que o professor conheça, né? Então, não pode sair generalizando os conceitos, mas se o professor trabalha conceitos precisos e relevantes com os seus alunos, certamente ele terá muito retorno, né? Ele atingirá seus objetivos de formação dos seus alunos. Então, Paulículos, por exemplo, 2011, diz que acreditar que o significado denotativo do texto é facilmente aprendido através do conhecimento do léxico e da decodificação do seu significado é um equívoco. Por isso, nós não podemos nos restringir às questões lexicais, às questões de significado, mas ampliar o leque de oportunidades de conhecimento ao aluno na aula de produção do texto. Então, uma outra coisa, por exemplo, isso nos leva a pensar que nós não podemos ficar restritos por exemplo, a perguntar o que o texto diz, mas analisar como o texto diz, analisar por que o texto diz o que diz em determinado momento. Então, por isso é importante analisar no texto as operações, as estratégias que portam o sentido, que favorecem a produção do sentido, que podem ser recuperadas como tais assim pelo leitor, né? E essas estratégias que são usadas pelo locutor para estabelecer os sentidos e constituir o próprio texto. Na verdade, o aluno também precisa ser estimulado a analisar o entrelaçamento gramatical e o texto, né? Nós não podemos esquecer que a gramática está a serviço do texto e que é no texto que ela se revela. Então, a atividade de metalinguagem, ela exige muita sensibilidade do professor. O professor precisa estar com uma formação linguística e gramatical forte, não é? Precisa ter uma base, uma boa base teórica das teorias principais da linguística, especialmente da linguística do texto, e também conhecer a movimentação, a mobilização da gramática
para construir textos excelentes, textos produtivos, digamos assim, textos que possam realmente apresentar com excelência as ideias do locutor, ok? Então, é importante também nós verificarmos que nas atividades metalinguísticas, por exemplo, elas são básicas para o reconhecimento das estratégias específicas de produção de sentido do texto escrito e, segundo Paulicones, há dois processos pressupostos dessas atividades, a transformação e a transação. Nesses processos, há uma passagem do nível da língua para o nível do discurso, através de operações discursivas e de organização da materialidade linguística do texto. Na transformação metalinguística, a passagem de um mundo a significar para um mundo significado, quer dizer, um momento da escolha dos recursos linguísticos para a produção do significado. Então, envolve identificação, por exemplo, a partir da designação, da determinação, envolve caracterizar, atribuir propriedades, por exemplo, por processo de adjetivação, processualização, a representação de eventos, de processos, por exemplo, através dos verbos, a modalização, a explicação, que são as marcas do ponto de vista do locutor, relações, então, por exemplo, os laços coesivos, especificar as regras de combinação, de hierarquização sintática e semântica do texto. Então, toda a transformação metalinguística promove isso. Por exemplo, as categorias gramaticais que estão a serviço da transformação metalinguística, os substantivos, por designação, na determinação dos artigos, os numerais, os pronomes, os advérbios deíticos, na atribuição, o uso de adjetivos, né, na processualização, os verbos, a posição argumental do sujeito, por exemplo, na seleção, a seleção e a posição argumental do sujeito, ou seja, quando ele se coloca, ele modaliza o seu discurso, no estabelecimento de relação através de preposições, conjunções. Então, vejam que essas transformações metalinguísticas vão dando a formatação do texto em si. Um outro processo, uma outra atividade metalinguística que é importante é a transação, que é a própria organização dos elementos. Nessa transação, os significados construídos no texto, eles estão a serviço de uma relação no mundo do significado como objeto de troca linguageira, como troca mesmo, como contrato. Esse plano, por exemplo, é o plano das sequências textuais. Enquanto a transformação é o plano das categorias linguísticas, a transação é o plano das sequências textuais, narrativas, descritivas, expositivas, argumentativas, injuntivas, dialogais, que compõem os textos em si. Então, reconhecer, por exemplo, esse processo, reconhecer que a transformação parte das categorias linguísticas e a transação, ela se revela no estabelecimento das sequências textuais, é muito importante porque possibilita o desvendamento do significado das configurações textuais, que, ao serem captadas, facilitam o processo de interpretação e produção discursivo textual. Então, e isso em contexto interativo autêntico, do próprio texto. Se o aluno percebe que tem um nível estrutural, um nível de transformação estrutural, nível de seleção lexical e um nível de transação, né, que é o nível das relações textuais propriamente, né, da produção do texto a partir das sequências textuais que estão ali estabelecidas, certamente no trabalho escolar isso é muito, muito interessante, é um dos grandes objetivos de quem trabalha no ensino com um artigo de opinião. Né? Por quê? Porque cabe explorar em cada texto as inúmeras possibilidades de um exercício gramatical,
diretamente relacionado com as condições linguísticas de produção do enunciado, voltado para a produção do enunciado. E outra coisa, favorece também o desenvolvimento de recursos expressivos nos alunos, a arte de selecionar entre os recursos aqueles que são mais adequados ao seu estilo, às suas intenções discursivo-textuais. Então, é muito importante que se tenha muita clareza dessas atividades envolvidas na produção do artigo de opinião. Né? Atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. E, para fechar o nosso curso, eu quero dizer que estas reflexões que nós trouxemos nestas 5 aulas, né, deste mini curso, elas resumem uma parte do livro, o artigo de opinião, uma sequência didática funcionalista, assinado por Cassebe Galvão e Duarte, publicado pela Parábola em 2018. Na época, o público-alvo era o primeiro e segundo ano do nível médio, mas depois nós tivemos uma grande aceitação. Esse livro atende tanto ao professor do ensino fundamental quanto professor do ensino médio em geral. Então, existe uma sequenciação de atividades articuladas nesse livro, a partir do gênero artigo de opinião, do que está previsto nos documentos oficiais, incluindo a matriz de referências para o Enem, por exemplo. Ele apresenta uma proposta de sequência didática e as 3 principais etapas da sequência é conhecendo o artigo de opinião, desenvolvendo competências linguístico-textuais e treinando a autonomia interativa. Esta é a capa do livro e espero que vocês gostem. Algumas referências que nós usamos no desenvolvimento do trabalho, no desenvolvimento desse texto. Eu quero agradecer muitíssimo e é um prazer estar nesse projeto com a Editora Parábola e um grande abraço a todos. Muito obrigada.